Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula do canal Escola Bíblica, na companhia agradável do presbítero Gabriel. Paz do Senhor, paz presbítero Senhor. Gabriel. Mais uma aula do trimestre, cujo tema desse trimestre é um tema imperdível para nós aprendermos a defender a nossa fé, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que ainda nos dias atuais se apresentam com uma nova roupagem apenas, tentando roubar a nossa fé, não é isso? Tentando aí com doutrinas de demônios, desviar, e tem conseguido desviar muitos irmãos que estavam aí caminhando com Cristo na fé há muito tempo, por ouvir aí fábulas intermináveis, não é verdade? Palavras ou doutrinas e heresias enganosas acabam desviando-se da verdadeira fé em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Então, nesta noite, vamos aprender mais uma aula e eu já dou início ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, pastor André. Amém. Que mais uma vez o Senhor Jesus venha nos capacitar e iluminar a nossa mente para que venhamos aí ao desdobramento do programa, poder expor a palavra do Senhor e que venhamos aí estar sempre protegido com as armaduras do Senhor e a espada que é a palavra de Deus. Lição de número 3, cujo tema é perseverando na fé em Cristo. A gente vai entender através da palavra de Deus e também dessa revista abençoada que é necessário nós que somos cheios do Espírito Santo perseverar em Cristo Jesus. O texto áureo vai dizer: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e as estrelas da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. A verdade prática vai dizer que a Bíblia é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade e da pátria e da família. É bem interessante a gente entender, né? Nós como bom assembleiano, né? E você também, independente da sua denominação aí, que acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática, entendemos que ela é a nossa bússola. Uma vez seguindo ela conforme a Bíblia vai nos dizer, estamos indo para o lugar certo. A introdução vai dizer que as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. É bem interessante entendermos que em Jesus ele é o único caminho, a verdade e a vida, e Jesus ele é a palavra. Por isso entendemos que a palavra de Deus ela é o suficiente para a nossa vida. Passo o primeiro tópico ao pastor André. Diante das heresias é preciso perseverança. Primeiro subtópico, os falsos mestres. Perfeito, presbítero Gabriel. Os falsos mestres, nós vamos observar aqui o apóstolo Paulo escrevendo as suas epístolas, a primeira, a segunda epístola a Timóteo, também como a Tito, que foi tema da aula passada, são consideradas aí com muita justiça como epístolas pastorais, né? Já vimos na aula passada que essas epístolas servem até os dias de hoje como armadura, na verdade, como defesa, por isso ela tem um caráter apologético. Apologético significa o que encerra a apologia, ou seja, né, que defende as apologias contra a palavra de Deus. Apologética, que encerra a apologia, que defende, esse é o significado. Então, as epístolas pastorais do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, elas têm o caráter apologético, elas são pastorais porque vem trazendo orientações aos obreiros, Timóteo e também Tito, em defesa das heresias que se levantavam naquela época. Heresias gnósticas, como nós já vimos em aulas passadas, heresias levantadas
inclusive pelos judaizantes, como nós vimos também nas aulas passadas, por exemplo, defendendo os judeus convertidos, judaizantes, que para se salvar era preciso a circuncisão, e nós sabemos que na nova aliança, em Cristo Jesus, que é o cumprimento da antiga aliança, não é verdade? O Novo Testamento, unindo-se ao Antigo Testamento, os 66 livros da Bíblia, vem trazendo o cumprimento. Por isso nosso Senhor disse que ele não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Louvado seja Deus. Então nós vamos observar, obviamente, que Paulo está direcionando estas epístolas com um propósito: defender a igreja e assim, por sua vez, orientar estes agora pastores, Tito e Timóteo, a pregar o evangelho e combater as heresias que os falsos mestres, porque falsos mestres eram judeus, até conhecedores da Torá, do Antigo Testamento, mas não entendiam o propósito da nova aliança em Cristo Jesus, porque a circuncisão agora ela era no coração e não no corpo físico, não é verdade? De dentro para fora, o trabalhar do Espírito Santo no homem, convencendo ele do pecado, justiça e juízo. Louvado seja Deus. Então este é o propósito destas epístolas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos, como já falei, e também os judaizantes, ou chamados falsos doutores da lei. Por que falsos doutores da lei? Porque diziam conhecer a lei, achavam que conheciam a lei, mas de alguma forma não conseguiam entender ou enxergar, como até os dias de hoje alguns judeus não conseguem enxergar em Cristo o Messias prometido pelo Senhor. Mas esta cegueira cai por terra porque nós temos orado por Israel, por assim dizer, pelos judeus que ainda não entendem que Cristo, o Mashiach, é o prometido de Deus, e que essa cegueira caia por terra. Mas já passo então, segundo subtópico, ao presbítero Gabriel, a experiência apostólica. Experiência apostólica, né? Aqui no início do segundo subtópico vai dizer que o apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. Timóteo, a lição aqui vai nos falar, né? E também a Bíblia Sagrada, se integrou à comitiva do apóstolo Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos extremamente difíceis, né? Timóteo, para quem não sabe, ele era ali o pastor da igreja de Éfeso, dirigia a igreja de Éfeso, e essa incumbência, essa responsabilidade, esse dever, essa obrigação era algo extremamente difícil por conta de muitas coisas, questões culturais. Ali a gente estudando vamos entender que havia o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, né, que muitas pessoas se curvavam diante dela. A Bíblia vai nos falar também a respeito de homens e mulheres que eram indisciplinados, ataques judeus, muitos judeus que acreditavam e seguiam as leis à risca, como os fariseus, os saduceus, os escribas, os essênios, os zelotes, muitos deles que não acreditavam no evangelho e nessa nova dispensação agora implantada por Jesus Cristo, atacava as igrejas e muitos outros desafios. Então o apóstolo Paulo, aí como o pastor de Timóteo, né, a gente vai ver que ele elogia a perseverança de Timóteo na fé em uma situação totalmente difícil, que era dirigir uma igreja num contexto totalmente contra ali a palavra do Senhor, mas ele perseverou, e Paulo ele elogia. Da mesma forma, trazendo para os dias de hoje, a gente vai entender que da mesma forma que Timóteo estava passando por um tempo extremamente difícil, onde a cultura não era a favor, a gente vai ver que hoje também estamos passando pela mesma situação. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai nos ensinar e deixar versículos que deixam bem categóricos a importância da fé
cristã. Hebreus capítulo de número 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Nós que somos cristãos e acreditamos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário e através do seu sangue temos direito à salvação, à vida eterna, à transformação, não vivemos por vista, e sim por fé. João capítulo de número 5, versículo de número 24, Jesus ele vai dizer: eu afirmo a vocês, todos aqueles que ouvem a minha palavra e crê. Jesus ele deixa bem claro: e crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Marcos capítulo de número 16, aquele que crê, quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. É bem interessante que o anônimo escritor aos Hebreus vai falar a respeito de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes sofrer com o povo de Deus do que por um período de tempo gozar o gozo do pecado. Pela fé, Moisés entendeu que ele deveria ser santo e assim conseguiu, por isso que foi chamado amigo de Deus. Pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, esses homens e muitos outros pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Então a gente vai ver que todas as coisas que aconteceram na Bíblia através desses homens foi por fé, e por isso Timóteo ele venceu ali também pela fé, e Jesus ele nos exorta também a ter fé através dessa lição. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André: entendendo o que querer. Entendendo o que querer. Presbítero Gabriel, amados irmãos, você, professor, explica aos seus alunos que perseverança, nesta aula maravilhosa, é a palavra-chave. Perseverança diante de tantos ataques que a igreja vem sofrendo. Outrora, no passado, o que fazia, ou nós podemos dizer que o inimigo da igreja atuava com muita força, ainda atua. Nós sabemos que em muitos países a perseguição aos missionários é grande, algumas perseguições físicas, Pastores apanham, são presos, não é verdade? Perseguidos de forma literalmente. Mas nós sabemos que hoje a perseguição ela tem se dado através do engano, não é verdade? Por isso a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos tomar cuidado com as fábulas, as doutrinas de demônio. E muitas pessoas têm se desviado da fé através do engano. Quando a pessoa não está alicerçada na palavra, vem o engano, ela fica na dúvida, e na dúvida, muitas das vezes, ela prefere se desviar. Sim. O inimigo lança ali aquela dúvida: então, na verdade, eu fui cristão há 30, 40 anos e não era isso que a Bíblia dizia. Não, a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa, mais penetrante que uma faca de 2 gumes, ela pode penetrar até o profundo da alma, entre as juntas e medulas, na verdade, capaz de discernir pensamentos. Está lá na carta aos Hebreus. O que nós estamos querendo dizer aqui, e nesse tópico entendendo o querer de Deus, no versículo 12, nós vamos observar na segunda carta ao Timóteo 3,12, que o verbo querer, que diz lá, olha, observe bem: e também todos os que piamente querem, do verbo querer, viver em Cristo, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Aqui esse tópico ensina que esse verbo querer, ele é muito mais do que um simples fato ou um desejo de querer ser crente, servir a Deus. É uma resolução, ou seja, é um propósito do coração, um propósito de vida. Quando a pessoa de fato recebe a chamada de Deus no seu coração, ela não é forçada primeiramente. Sim. Eu me lembro quando eu ouvi o Evangelho e, arrependido dos meus pecados, ergui a minha mão, fui à frente daquele púlpito, naquele culto, e entreguei a minha vida a Jesus. Passei a caminhar com Cristo, a compreender o Evangelho, que de fato tem a sua batalha espiritual e que nós muitas das vezes seremos feridos, seremos afrontados, mas que de fato há uma promessa gloriosa sobre as nossas vidas, não é? 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 está escrito, olha só o que diz: o Espírito
Porque o Espírito do Senhor repousará, a glória de Deus repousará sobre nós. Então isso é promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos observar que é mais que um simples desejo, é um propósito de vida, ou seja, é um propósito verdadeiro de servir a Jesus. Então, essa palavra lá no versículo 12 de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que os que resolverem, os que quererem servir a Cristo, vão padecer perseguições, vão padecer luta, mas sabendo isso, nós decidimos perseverar até o fim, porque eu costumo dizer que nenhum crente é enganado pelo Evangelho, não é verdade? Sim. Jesus, quando chamou cada um de nós, ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e segue-me, não é verdade? Então nós sabemos que o caminho da salvação, ele é um caminho que tem percalços, que tem perseguição. Nosso próprio Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Padeceu tentações, padeceu lutas, mas perseverou até o fim. E é isso que Deus espera de nós, que meio às perseguições, às lutas, os enganos, a gente persevere na nossa fé. Por quê? Porque esta aula está tratando esse trimestre sobre os enganos, as heresias. Na internet hoje você vai ver muitos enganos. Esses debates malucos que existem por aí só servem para desviar e confundir a cabeça das pessoas. Quer ver um que está sempre em alta aí no YouTube? É aquele de Gênesis capítulo 6. Né? O filho dos homens entraram as filhas de Deus e tal, vai dizer que os anjos tiveram relação com as mulheres e tal, não é verdade? E aí fica aquele debate que não, como diz Paulo, não edifica nada, não é verdade? Sim. Porque a base da palavra de Deus, do projeto de Deus da Bíblia Sagrada, é a restauração da comunhão que o homem perdeu com Deus lá no Éden. Eu quero saber se o gigante, se o anjo teve relação. O que importa para nós é entender o projeto da restauração da comunhão que foi perdida lá no Éden. Então Paulo vai chamar isso de fábulas intermináveis. Fique com o evangelho simples e verdadeiro, e assim você estará sempre no caminho da salvação, ok? Então, entendendo o querer. Você entende o querer de Deus na sua vida? Sabe que o querer servir a Cristo vai trazer consigo, às vezes, algumas perseguições. 2 Timóteo 3,12. Aquele que quer servir a Cristo, por sua vez, padecerá algumas perseguições, mas persevere até o fim, porque tem uma coroa de glória para aquele que perseverar até o fim. Eu já passo então o quarto subtópico, características dos enganadores, ao presbítero Gabriel. Amém. A Bíblia, aqui, ou melhor dizendo, a revista da Escola Bíblica vai nos dizer que o termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores, aqui vai falar a respeito da etimologia no sentido grego, que significa embusteiros, impostor, feiticeiros, charlatões, né? Encantador. Essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Então aqui está algo bem interessante, né? Tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada com relação a enganadores e tudo mais. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo. Timóteo, ele é pastor de uma igreja. E quando o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, ele está ali uma carta pastoral com o intuito e o objetivo de resolver problemas internos, não são problemas externos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, quando fala a respeito de impostores, charlatões, eles estão falando a respeito de mestres que viviam dentro da igreja, mas que na verdade tinham uma ideia distorcida da palavra do Senhor, uma ideia que não era verdadeira, de modo que eles ensinavam coisas que não provinham do Senhor. E até hoje essas pessoas existem, e até hoje essas pessoas estão dentro da igreja, no contexto religioso, e estão pregando coisas que não provêm do Senhor. E isso é algo muito sério. Mas o que a gente deve entender? Que Jesus, ele já havia nos alertado com relação a essas coisas. Quando lemos Mateus capítulo 7, versículo 5,
15, melhor dizendo, Jesus ele vai dizer: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, uma coisa que precisamos de entender, que o aspecto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, não é aquela pessoa que muitas vezes prega bem, né, tem uma boa retórica, tem sabe se expressar de uma maneira que contagia as pessoas, não é aquela pessoa que aparentemente é bonito, não. A Bíblia vai deixar bem claro qual que é o aspecto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É aquela que carrega consigo os frutos, né, o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e carrega também o amor pelas almas, o amor pela obra de Deus. Não aquela pessoa que muitas vezes fala bonito, mas aquelas pessoas que realmente têm o fruto do Espírito Santo. Quando Jesus caminhava pela terra, né, no seu ministério terreno, ele vai falar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus ele estava falando ali a respeito daqueles homens que o aspecto exterior estava tudo ok, né? Aparentemente eram homens que tinham a presença de Deus, mas que na verdade estavam cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Quando a gente lê, por exemplo, o próprio Pedro, né, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: mas também houve falsos profetas entre o povo, como também entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras, negando o Senhor que os resgatou. Então a gente vai ver que tem muitas pessoas, né, tem essa linhagem de pensamento aí da hipergraça que fala que não é necessário a santificação, sim, porque Jesus ele já levou todas as responsabilidades na cruz do Calvário. A gente vai ver muitas outras doutrinas de demônio, mas o que a Bíblia vai nos falar? Errais por não conheceis as Escrituras, o povo perece por falta de conhecimento. Então aqui nesse contexto a gente vai ver que havia muitos falsos profetas dentro de um contexto religioso, mas o que devemos fazer, né? Muitas vezes vai estar aí na sua igreja, muitas vezes também pode estar aqui na minha, mas o que a gente deve fazer? Tudo que for falado deve passar pelo filtro da palavra de Deus. Se tiver em conformidade e enquadrado, é de Deus, mas se não tiver, é doutrinas de demônio. Passo aqui o segundo tópico ao pastor André: aprendendo segundo inteirado, sendo inteirado e sabendo. O primeiro subtópico: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Perfeito, né? Aprendendo e sendo inteirado e sabendo, né? De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Paulo vai expressar no versículo 14 algo muito importante. Está lá, 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 14, que está escrito assim, ó: tu, porém, permanece naquilo que aprendesses, de que fostes inteirado, sabendo de quem. Observe bem essa frase: sabendo de quem o tens aprendido, sabendo de quem o tens aprendido. Essa palavrinha aí é um pronome relativo. De quem? Sabendo de quem. É um pronome relativo. Paulo vai empregar esse pronome relativo, mostrando então de uma forma no plural no grego, né, que é tinon, literalmente dos quais, e isso permite algumas traduções bíblicas para mostrar que Timóteo não aprendeu só de uma pessoa, mas de vários mentores. E a base, quem foi? A base foi a família. Nós vamos observar no próprio texto sagrado que Paulo menciona a mãe Eunice e a avó Lloyd, que desde a meninice Timóteo já vinha aprendendo as Escrituras Sagradas. Olha que maravilhoso, como é importante ter uma família, uma base cristã. Se você tem aí na sua casa uma base cristã, o pai crente, a mãe crente, enfim, os avós crentes, aproveite, sente com ele à mesa, estude a Bíblia, faça perguntas, tire dúvidas,
Melhor base é aprender dentro de casa, se você tem o privilégio de ter uma família cristã. Paulo vai declarar que desde a meninice Timóteo vinha aprendendo com a mãe Eunice e com a avó Lloyd. Mas esse pronome relativo, de quem, ele mostra que Timóteo teve outras bases de aprendizado. Observe bem aqui, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, olha aí, no plural, na tradução bíblica NTLH. Outra tradução, que é a NVT, diz assim, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Então, Timóteo teve vários mentores. A NBV diz assim, confia naqueles de quem você aprendeu. Olha que coisa linda. Então, nós vamos observar que Paulo deixa entre linhas aí, neste pronome relativo, de quem a base foi a mãe Eunice e a avó Lloyd, mas ele teve outros mentores, aonde, por sua vez, Timóteo procurou aprender, com certeza foi lá, fez os cursos teológicos, né? Sentou com os mestres, resolveu aprender, e por isso agora ele estava colhendo frutos, sendo pastor da igreja de Éfeso, como foi muito bem colocado pelo presbítero Gabriel. Então está aí esse subtópico, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras. A base foi a sua casa, a mãe e a avó, mas o texto sagrado relata que ele teve vários outros mentores, mérito dele que buscou aprender, e lá estava sempre pessoas dispostas a ensinar. Então busque você também aprender as sagradas letras, a palavra de Deus genuína, fuja das fábulas e das heresias, fazendo assim você estará sempre pronto a permanecer na fé. Tem um texto aqui que eu gosto muito, que é de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó, entretanto o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo, olha aí, e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Olha aí, muitos se desviarão da igreja, da fé em Cristo. Por quê? Porque seguirão espíritos enganadores, ou seja, homens com espíritos enganadores que ensinam inspirados por Satanás. Versículo 2. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas, mentirosas, aqui é a tradução NBV, ó. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas, mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência o incomodará. São pessoas com a consciência cauterizada, em outras traduções, que ensinam, enganam e desviam pessoas inspiradas por demônios sem saber. Então fuja dessas heresias. Eu já passo o segundo subtópico, permanecendo firme nas sagradas letras, ao presbítero Gabriel. Amém. Aqui na lição vai dizer que Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu, né? Como foi bem aí ensinado pelo pastor André, a respeito da sua base, né, de ensinamentos que foi dentro da sua casa. E é bem interessante que a lição aqui, depois da referência de Deuteronômio 6, vai falar que a igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Então é bem interessante que, quando se trata a respeito de educação cristã, a gente deve entender que a nossa principal base de ensinamentos bíblicos é dentro da nossa casa. A igreja, né, a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina, todas essas coisas que acontecem na igreja, todos esses cultos, todos esses ensinamentos são um complemento. Então, por isso, a responsabilidade maior de ensinar as nossas crianças, de ensinar o nosso filho, de ensinar a nossa esposa, de ensinar a nossa família, a responsabilidade maior está sobre nós. Aí, o apóstolo Paulo, ele exorta com relação à palavra do Senhor a Timóteo a permanecer firme na palavra de Deus. Permanecer firme na palavra de Deus é uma atitude indispensável para todo cristão. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse deixa bem claro essa ordenância.
a gente vai ver essa ordenância tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando a gente lê lá, por exemplo, Levítico, há 613 leis a fim de que o povo de Israel viesse a ser santo, ser separado, ser diferente. A gente vai ver que Deus ele colocou aquelas leis para que o povo venha ler, perseverar na leitura da palavra e não ser também somente ouvinte, mas praticante. E Deus ele deixa o princípio do porquê a gente deve buscar entendimento da palavra. Levítico capítulo 10, versículo 10, para que haja diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o impuro. Então a gente deve buscar cada dia mais, assim como Paulo exorta a Timóteo, né? Milícia uma boa milícia, guerreie uma boa guerra. Para ele conseguir êxito no seu ministério, é necessário ser uma pessoa que busca a palavra do Senhor. E isso a gente vê em toda a Bíblia, como por exemplo, quando a gente lê Josué capítulo 1, versículo de número 8, Deus ele diz a Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente conduzirá. Deus ele deixa ali a chave da prosperidade ministerial, a chave da prosperidade pessoal para Josué, que é meditar na palavra do Senhor, né? Josué, a gente vai ver o Salmo de número 1, Efésios capítulo 1, versículo de número 13, e muitos outros versículos. A gente vê a importância da palavra do Senhor quando a gente lê Salmos 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foi feito os céus e o exército dos céus com o espírito da sua boca. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro a Timóteo que é necessário permanecer na palavra do Senhor, para que assim ele possa alcançar os objetivos vindo também da parte de Deus. Passo o terceiro subtópico ao pastor André. A Bíblia é dividida, inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. Divinamente. Isso. Capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, ao qual é o texto bíblico em classe que nós estamos estudando, no versículo 16, afirma que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é divinamente inspirada e proveitosa. Louvado seja Deus. Nós vamos entender aqui que o termo grego para esse texto é theopneustos. Theos, que é Deus, pneustos, que é soprar, inspirar, ok? Respirar, não é isso? Então, nós vamos entender, obviamente, que foi Deus que inspirou, foi Deus que trouxe através do homem as sagradas escrituras. Por isso ela é, o texto vai dizer, 2 Timóteo 3,16, que ela é divinamente inspirada, não é verdade? Tem gente que vai dizer, eu já preguei para pessoas que disseram, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, homens de Deus divinamente inspirados pelo Espírito Santo, não é verdade? Então nós entendemos e às vezes nós vemos que alguns céticos gostariam que Deus viesse aqui e a escrevesse pessoalmente, não é verdade? Eu sempre digo, porque a palavra de Deus diz que um dia nós o veremos face a face, e se você que é cético requer tanta explicação da parte de Deus, um dia você vai ter. Espero que salvo, não é verdade? Deus não se explique, também não precisa se explicar, louvado seja Deus. Eu vi esse dia de hoje um debate, né, um trechinho de um debate, né, e um cético perguntava para o pastor, por que Deus permite tanta fome na África? E ele disse assim, não sei. O pastor disse assim, não sei, será que Deus ele é o chefe do estoque da comida? Será que ele é o nutricionista? Não sei, eu sei que fome existe, e lá na minha casa, se eu não trabalhar, vou passar fome também. Então, assim, pessoas céticas, você tem que ter alguns tipos de resposta dessa forma, né? Deus não se questiona, Deus se obedece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, não é verdade? Nós vamos observar então a abrangência deste texto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que vai dizer que
toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda, não é apenas um trecho ou outro trecho, ou esse versículo esse não é. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E assim também a Bíblia vai dizer que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Então a Bíblia é inspirada por Deus e que também, por sua vez, pelo seu Espírito Santo, inspirou esses homens para trazer o texto sagrado, para relatar, obviamente, os acontecimentos, os textos proféticos que já se sucederam, os que ainda hão de suceder, que ainda hão de se revelar. Tudo que precisamos é, pela fé, crer na palavra inspirada pelo próprio Deus. Louvado seja Deus. Esse caráter especial e único da palavra de Deus, dos profetas, a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Pelo quê? Pela palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa aceita Cristo, ela aceita Cristo porque ouviu a palavra de Deus, né? Pelo pregador, que foi usado pelo Espírito Santo através das Santas Escrituras. Quando não é pregado heresia, obviamente, o Espírito Santo de Deus opera no coração da pessoa, faz a circuncisão no coração, ela aceita Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Já citei aqui a carta aos Hebreus, que diz que a palavra de Deus ela é poderosa, ela é comparada com uma faca de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Na verdade, ela é poderosa para discernir pensamentos, transformar a vida do homem. Louvado seja Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Ou seja, não existe nenhuma literatura no mundo que possui essas prerrogativas. Um escritor, quando faz um livro, ele faz com o propósito de vender. Por mais intencional que esse escritor seja, ele quer talvez trazer um conselho prático para uma determinada área da vida, seja família, casamento, finanças, né? Tem muitos livros de finanças aí que eu gosto, mas a palavra de Deus é a única literatura inspirada pelo Espírito Santo capaz de corrigir, instruir em justiça, repreender, ensinar e transformar a vida do homem. Qualquer livro, né, já dizia um pregador, que você jogar na cadeia, logo ele vira ali apenas um entulho, né? Mas a Bíblia Sagrada, se você jogar numa cadeia, ela passa a servir então como um meio de transformação de vida para aqueles que estão ali cativos, né? A Bíblia Sagrada, ela é viva, poderosa e transformadora para todos. Os milagres seguirão aos que creem. Eu já passo então o terceiro tópico, tendo as Escrituras como fundamento. O seu subtópico, a autoridade apostólica, ao presbítero Gabriel. Amém, glória a Deus. Esse subtópico ele tem o objetivo de mostrar que a inspiração divina, quanto no antigo período veterotestamentário, quanto no Novo Testamento, é verídica e é inspiradora, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esse subtópico ele vai traçar um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo, taxando a inspiração divina tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tem muitas pessoas que têm uma interpretação errada com relação a isso, ao achar que o Antigo Testamento, né, o período veterotestamentário, ele foi abolido, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, a importância da gente não somente ler a Bíblia, mas estudar. Porque quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que a Bíblia é cheia de divisões, né? A gente vai ver que há 7 dispensações, né? Período de tempo que Deus ele trata com o ser humano, inocência, consciência, governo humano, abrâmica, e assim, lei, graça, milênio. A gente vai ver também que a Bíblia ela tem 9 subdivisões, né? A Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, os livros poéticos. Então a gente deve entender o seguinte, que a Bíblia, ela não é feita, tem gente que fala, já li 50 vezes a Bíblia Sagrada, né? Mas não é somente ler, mas sim se aprofundar e entender a cultura, né? Fazer examinar as Escrituras, né? Um certo amigo meu, ele chegou e disse para mim que parou de ler a Bíblia,
agora ele está só examinando, né? E é isso que a gente deve fazer também. Mateus capítulo 5, versículo 17: eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. Cumprir no hebraico ali significa completar. Por isso que no contexto Jesus ele diz, os antigos, a lei dizia, aquele que se deitar como uma mulher adúltera, mas aquele que, agora eu vos digo, que aquele que olhar e cobiçar já adulterou no seu coração. Então Jesus ele não veio parar a lei, Jesus ele veio cumprir, Jesus ele veio completar. Mas é necessário a gente entender que a Bíblia, ela tem algumas divisões, e quando a gente começa a entender o contexto bíblico do Antigo Testamento, a gente vai ver que existe leis morais, leis cerimoniais, costumes judaicos. O que são as leis cerimoniais? São sacrifício, não fazemos mais hoje, porque Jesus ele é o Cordeiro Supremo, né? Tem costume judaico, como por exemplo o sababa, que é a guarda do sábado. O costume judaico não é uma lei especificamente para o povo, a todos aqueles que creem em Jesus têm que guardar o sábado. Não, é costume judaico. E quais são as leis morais? Por exemplo, os 10 mandamentos são leis morais. As leis morais do Antigo Testamento é para todos aqueles que creem em Jesus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o que esse subtópico ele está querendo nos ensinar é o seguinte, que a mesma autoridade que Deus ele derramou sobre os profetas, né, sobre os sacerdotes, sobre os representantes de Deus aqui na terra, que eram os sacerdotes, os profetas, os juízes, a mesma autoridade que Deus ele deu a esses homens para escreverem a Bíblia Sagrada, também deu autoridade também ao apóstolo Paulo, Tiago, né, João, o próprio Jesus, né, o Deus que desceu na terra. Então, esse subtópico tem esse objetivo de mostrar para nós que não devemos desprezar ou dar mais importância ao Novo Testamento e não ao Antigo Testamento. Todos eles têm a sua igual importância, todos eles estão nivelados na mesma altura de importância. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, abrangência. A abrangência, né? A abrangência aqui está falando da abrangência, como ela é de uma forma geral, melhor assim dizendo, a palavra de Deus, né? Esse subtópico diz que há muitas passagens, há muitos textos bíblicos no Novo Testamento em que a palavra escritura ou escrituras no plural, ela aparece. Eu vou citar aqui, por exemplo, são muitos versículos, Mateus capítulo 21, versículo 42, que diz assim, ó: Jesus perguntou: vocês não leram as escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante, ou seja, a pedra da esquina, né? Numa tradução mais contemporânea aqui. Então, há muitos textos bíblicos no Novo Testamento que a palavra escritura ou escrituras é mencionada. Eu citei aqui Mateus 21, 42, ok? Mas, no contexto geral, a expressão paulina, o que Paulo quis dizer, toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16, Paulo estava se referindo a toda, de certa forma, Antigo e Novo Testamento, porque elas se completam, louvado seja Deus, os 66 livros da Bíblia, ok? Não se restringe apenas ao Antigo Testamento, que por sua vez nós extraímos para a nossa vida, foi, na maioria dos escritos, direcionada ao povo de Israel, está lá até hoje, a nação de Israel, um povo abençoado que nós devemos orar, os judeus, um povo muito temente a Deus, respeitoso, inteligente, escolhido por Deus, mas a missão de Israel era levar as outras nações ao conhecimento desse Deus tão maravilhoso. Deus, se algum judeu aí me ouve, não é um Deus exclusivo de vocês, viu, meus amados irmãos judeus? Gênesis capítulo 12 lá, o Senhor deixou claro que através de vocês todas as nações da terra seriam benditas. Ali Deus já estava mostrando o projeto universal da restauração do homem caído lá no Éden, louvado seja Deus. Então, quando Paulo cita 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, Antigo,
Novo Testamento. A intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vós lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas no Antigo Testamento, ok? E do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Olha que coisa linda. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente no Antigo Testamento foram ditas pelos santos profetas de Deus, e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo mediante os apóstolos, ou seja, envolve Antigo e Novo Testamento, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Aí está a abrangência de toda a Escritura, que serve para nós desde o Antigo Testamento até o Novo, como lições de vida, para a vida moral, para a vida espiritual, conduzindo a nossa vida à comunhão com Deus e à salvação eterna. Já passa o terceiro subtópico, Manual de Deus, ao presbítero Gabriel. Glória a Deus, o Manual de Deus, né? Esse subtópico vai falar sobre a importância da palavra do Senhor, né? Além de ser valiosa para os quadros pastorais, né? Propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em toda justiça. Então a Bíblia Sagrada, ela é completa, né? Quando a gente começa a estudar um pouco a respeito da nação de Israel, a gente vai ver que eles acreditam, né? E eu também acredito, assim, que a Bíblia, ela tem toda a fonte de conhecimento. Por isso eles aprendem matemática, português, ciências, geografia, história, somente pela Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, ela é extremamente importante, né? Que é a palavra de Deus. Quando a gente começa a entender a respeito da Bíblia Sagrada, a gente vai ver que foi pela palavra do Senhor que hoje tudo existe, né? João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, pelo verbo, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Salmos 31, verso 6 vai dizer que pela palavra do Senhor foi feito os céus e o exército dos céus com o espírito da sua boca. Somos transformados também por intermédio da palavra do Senhor. A Bíblia vai nos falar: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. E além de tudo ser criado pela palavra e a transformação vir através através de Jesus, pela nossa vida, por intermédio da palavra de Deus, a gente vai entender que vamos alcançar também o céu pela mesma, né, palavra do Senhor. Apocalipse 3:10 vai dizer: porque guardaste a minha palavra, que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então, por intermédio da palavra do Senhor, nós que somos cheios do Espírito Santo, somos movidos, e aqui a lição falou muito a respeito da importância das Escrituras Sagradas. Sabemos que nós vimos a terra, né, por intermédio da palavra, somos transformados também por intermédio da palavra, e vamos um dia morar no céu também por intermédio da palavra de Deus. Passo a conclusão ao pastor André. Obrigado, presbítero Gabriel. Realmente essa lição de hoje tratou a respeito da nossa perseverança, né? A palavra-chave da aula é perseverança. E essa perseverança no caminho da salvação, ela se dá pela palavra de Deus, não é verdade? Então, onde nós temos aí muitas heresias, homens que se dizem homens de Deus, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela precisa ser revisada, de forma alguma. Nós sabemos que os livros canônicos foram deixados como forma segura para a nossa regra de fé. Sabemos dividir claramente o que ficou para Israel, o que serve hoje para nós, os costumes que foi para a época, que não serve para os dias atuais, mas nós sabemos, obviamente, que a palavra de Deus é tão atual quanto o jornal que ainda vai sair amanhã, não é verdade? As regras de fé como prática e conduta na nossa vida ética, moral, ela serve todos os dias. Aqui a conclusão diz que a Bíblia é o único guia seguro para toda a humanidade, não só para a igreja, mas para
todo ser humano. Ela é a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida de todo homem, a nação de Israel, para a igreja, bem como a exortação para o mundo todo, incluindo aspectos políticos, sociais, religiosos, eu poderia acrescentar aqui até econômicos. Sim. Porque Deus ensina economia na Bíblia também. A Bíblia é maravilhosa, tem resposta para tudo, ela não precisa ser interpretada. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando é lida com fé, com amor, Deus se revela para você através das Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, passe para frente, estude para você, estude sempre com oração, porque Deus vai falar com você. Não seja um cético querendo encontrar erros na Bíblia. Talvez você até encontre os seus erros na Bíblia. Os erros que a sua vida tem cometido, você vai encontrar na Bíblia. Eu deixo aqui o último versículo, 2 Timóteo 2,2, para você e para mim. Está escrito assim: pois você deve ensinar, Paulo falando a Timóteo, 2 Timóteo 2,2, pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros me ouviram falar. Paulo ensinou a Timóteo e está orientando ele agora a ensinar a outros. E ele continua dizendo: ensine estas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno, por sua vez, as transmitirão também a outras pessoas. Então leia a Bíblia, estude, ensine a outras pessoas, ensine seus familiares, seus filhos, porque ela é de fato a única regra de fé, conduta, moral, enfim, que Deus deixou para nós aqui na terra. Inspirada e escrita por homens, sim, na direção do Espírito Santo, lida com fé e oração, ela pode fazer muitas mudanças, trazer muitas mudanças na sua vida, na sua casa, no seu lar, de várias formas, de um modo geral, para te abençoar. Eu já deixo as conclusões com o presbítero Gabriel. Glória a Deus, um ensino muito proveitoso, falando a respeito de perseverança, e a Bíblia deixa bem claro que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que venhamos tomar posse dessa palavra e entender que é necessário. A Bíblia, aqui a lição falou muito a respeito de perseverança e também falou muito a respeito de palavra, porque só consegue perseverar aqueles que estão firmes na palavra do Senhor. A Bíblia chega a dizer: não veio sobre vós tentações senão humanas, mas fiel é Deus, que não deixará ser tentado mais do que pode, antes com a tentação dará também o escape. Deus, ele é o Deus que ajuda aqueles que são fiéis e têm um coração inclinado ao Senhor. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, pastor André, glória a Deus, aprendi muito hoje a palavra do Senhor, e eu quero deixar um convite para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe um comentário, como diz o pastor André. Se for crítica, coloque uma crítica construtiva aí, coloque um elogio, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário aí, porque você fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Assim, mais pessoas são alcançadas pelo poder do Evangelho, e você, por simplesmente um clique, você vai estar cumprindo o ídolo do Senhor de Marcos, capítulo de número 16. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.